É, dando continuidade, então, né, a aula, né, na aula anterior nós discutimos a questão, né, da separação, quando ela se torna, né, oficial, né, e as pessoas então optam. Então, e aí muitas vezes, né, sentimentos, né, de perdas, né, e às vezes até de arrependimento podem surgir neste momento quando se opta pela separação oficial, né? E aí uma questão que também tinha sido abordada é que neste processo de separação, muitas vezes as pessoas veem apenas o lado negativo, né, de todo aquele contexto, né, que foi o casamento, o processo de casamento, mesmo que tenha tido a crise, né, e foi isso, né, que levou à separação, as pessoas não conseguem enxergar o que houve de bom no relacionamento, né, ou seja, as pessoas passaram muitas vezes juntos, anos, décadas, né, construíram tantas coisas juntos, tiveram filhos, mas só focam, né, nos últimos momentos do casamento, né, no momento da crise, e tendo apenas um olhar negativo sobre essa separação, né. E aí, muitas vezes, né, nessa fase de separação, vendo apenas o lado ruim da situação, seja aquele que optou pela separação, seja aquele que, né, que foi deixado, começa até a se utilizar de argumentos, né, para ofender a pessoa, né, jogando muitas vezes situações que vivenciaram durante o casamento, jogando na cara, né, da pessoa, né, ofendendo, né, e não raramente, né, essas pessoas, né, é como se elas se sentissem a âncora, né, do casamento, né? Então, em alguns discursos, né, que a Maldonado apresenta na obra dela, né, é comum as pessoas atribuírem o que houve de bom, e se houve coisas boas no casamento, atribuírem a si próprio, né, como se o outro, o homem ou a mulher, em nada tivesse contribuído, né? Então, em alguns relatos, né, algumas pessoas falam, olha, né, durante o casamento, né, enquanto eu estava buscando me desenvolver, né, profissionalmente, ter um trabalho, né, estudar, o meu parceiro ou minha parceira ficava ali naquela vida monótona, né, se encostando, né, sem ter perspectiva. Eu falava para ele, né, vá trabalhar, né, vai estudar, ou eu falava para ela, vai procurar um emprego. Isso são relatos muito presentes, né, a partir dos discursos, né, que essas pessoas apresentaram, né? E aí é o que a Maldonado aponta, né? Se o casamento foi dessa forma, se aconteceu esse destaque de um, né, em função, né, do comodismo do outro, né, porque de alguma forma isso foi satisfatório, né, para essa relação, foi essa situação do âncora, né, ter de certa forma se destacado mais em função do comodismo do outro, né? Só que a pessoa não percebe isso. As pessoas envolvidas na briga, no conflito, elas tendem apenas a atacar o outro sem ter percepção sobre as suas próprias atitudes, e nem também percebe que, de certa forma, né, se a pessoa se destacou foi porque o outro abriu mão de si, né? E isso não é necessariamente ruim, né? Foi aquela forma que naquele momento as pessoas se encontraram para se organizar, né, dentro da relação conjugal. Então, o ideal seria, né, que as pessoas levassem esses aspectos em consideração, né? Se isso fosse muito bem sopesado e avaliado, dificilmente o processo de separação seria tão complexo, né? Ou às vezes até as pessoas nem chegariam a esse extremo, mas ainda assim que se chegue, né? Se as pessoas conseguem reconhecer, né, o que for o bom, né, o que de bom que o outro trouxe para a sua vida, isso seria amenizaria mais, né, esse processo de separação, e ele poderia ser menos traumático, né?
Aí, a Maldonado, ela traz um aspecto bastante interessante aqui, né, e que já foi até abordado anteriormente, né, diante do contexto, né, da separação oficial, né, a família, né, os amigos, enfim, as pessoas que estão ali no entorno, né, desse casal, tendem a ver essa situação e essas pessoas, né, como sendo a vítima e outro como sendo o algoz, né? O algoz é aquela pessoa fria, calculista, né? Que não pensou nos sentimentos do outro, né? E opta pela separação. E a vítima é aquela pessoa, né? A que foi deixada, né? Inesperadamente, né? A pessoa que foi abandonada. No entanto, né, a Maldonado, ela aponta que durante o casamento, né, as pessoas, de uma forma ou de outra, elas já vão estruturando as suas tendências, né, e que tem a ver com aquela questão que foi abordada agora anteriormente, do âncora, né. Então, assim, tem aquele que é aquela pessoa que vai sempre ter a mais iniciativa, né, para tomar as decisões, é aquele que fica sempre ali né, de certa forma, como coadjuvante, né, sem ter muita iniciativa. Se esse casamento, né, sendo estruturado dessa forma, né, então é possível que, mesmo quando se instale a crise, quando ela chegue no auge, né, e que a separação seja, né, a única alternativa, não vai partir dessa pessoa, né, a decisão pela separação, sobretudo porque ainda, de uma forma ou de outra, né, ainda tem aquela expectativa das pessoas, né, de se casarem, né, e viverem para sempre, né, até que a morte os separe, né. Então, essa pessoa que tem essa expectativa, ou é aquela pessoa que tem, tem uma tendência mais passiva, não vai vir dela a tomada de decisão pela separação, né. Então, se o parceiro foi mais acomodado, ele vai preferir delegar ao outro a separação, mesmo que ele saiba que isso pode, de alguma forma, lhe trazer prejuízos, mas, por outro lado, vai livrá-lo, né, da culpa, né, do ônus da culpa, né, pela separação, né. E aí ela fala, né, um aspecto bastante interessante, né, quem deixa já foi muito deixado, né, e o que ela quer dizer com isso? Que num relacionamento, né, onde as pessoas não conseguem olhar para as suas próprias necessidades, né, olhar para a necessidade do outro, né, conseguir estabelecer prioridades do casal, de ter uma vida mais próxima, né, um relacionamento de mais cumplicidade, de companheirismo, né, isso tudo é que vai levando, né, a degradação do relacionamento, do casamento. E sempre, para acaba ficando aquele sentimento mesmo, né, de não ter tido a devida atenção, né, de não ser prioridade na vida da pessoa, quando, na verdade, a pessoa também tem, né, a sua responsabilidade, né, que é aquilo que ela já aborda desde o início do livro, né, a separação não é de culpa ou do homem ou da mulher, né, todo esse processo, né, tanto o casamento como a separação, é de responsabilidade de ambos, né, mas muitas vezes as pessoas não têm essa condição, né, essa capacidade e maturidade para encarar um casamento, né, dessa forma, né. Então, a separação para encarar um casamento, né, dessa forma, né. Então, a separação nesse sentido, né, acaba sendo uma alternativa e é um momento para as pessoas, então, passarem a se responsabilizarem, né, pelas suas novas perspectivas, né, pelos caminhos que irá trilhar a partir da separação, né. No entanto, para esse que foi deixado, né, muitas vezes é o momento onde surgem, né, afloram sentimentos de raiva e de revolta,
né? Mesmo também para aquele que optou pela separação, né? Porque as pessoas não percebendo as suas próprias atitudes, né? Elas dificilmente também vão perceber o quanto que isso pode afetar os filhos, né? Muito, né, e não raramente, né, diante desses sentimentos de raiva, de revolta e de perda, é onde as pessoas acabam até desenvolvendo um quadro de depressão, né, prejudicando, né, ainda mais as expectativas e possibilidades, né, das pessoas retomarem aí, de reconstruírem a sua vida, né. E aí, muitas vezes, as pessoas, nesse quadro, né, desenvolvendo esse quadro mais depressivo, ao invés de buscarem alternativas, né, para enfrentar a solução, acabam recuando, né, onde as pessoas, às vezes, se sentem mesmo incapazes, né, até de investirem numa nova relação, né, porque ela pensa, muitas pessoas, né, e isso surgiu nos relatos, né, das pessoas que a Maldonado entrevistou, elas acham que o fato de terem sido deixadas uma vez pode novamente serem deixadas. Daí a insegurança e medo de investir num outro relacionamento. Algumas pessoas até ficam, né, optam mesmo pela solidão, né, por ficarem sozinhas, né, muito em função disso, né, da dor de ter sido deixado, né. Em algumas situações também podem aflorar a questão, né, do que ela chama de narcisismo, né. Algumas pessoas, que é o que ela chama de narcisismo oculto, né. As pessoas que têm autoestima, muitas vezes, quando percebem que aquele outro, né, que se separou, tendo tido ou não a iniciativa, está conseguindo seguir a sua vida de uma forma mais tranquila, com outras perspectivas, isso causa, né, também sentimentos de raiva e de revolta, né, naquele que às vezes foi até o que tomou a iniciativa e que estava numa situação até mais vantajosa, mas não conseguiu se reorganizar tão rapidamente como aquele outro, né, que nem tinha tanta possibilidade, né. E aí é o momento onde ela fala, né, que as pessoas acabam muitas vezes se tornando carcereiras de si própria, né, porque elas não querem admitir, né, assumir as suas responsabilidades, né, que teve naquele casamento que não deu certo, e por outro lado, né, elas nesse percurso de não reconhecer as suas atitudes, né, de ver as atitudes que pode mudar, né, pensando numa perspectiva futura, as chances delas se envolverem num outro relacionamento com o mesmo padrão, né, caso opte pela, né, por uma nova relação, são grandes, né, ou seja, de novamente reproduzir, né, aquela mesma relação que no outro momento já foi, né, motivo de separação. Então, isso, né, muitas vezes acaba acontecendo até em função, né, dessas decepções, né, que as pessoas acabam tendo. Outras, no entanto, né, até por manterem um relacionamento que ela chama, né, de uma relação simbiótica, né, onde as pessoas, onde a identidade de um se dilui na identidade do outro, né, ou seja, aquela relação de dominado e dominador que ela manteve nesse relacionamento que se findou, também há chances, né, dela reproduzir, né, essa relação simbiótica nas próximas relações que as pessoas, né, que essa pessoa venha a manter num novo, né, num futuro próximo ou mais distante. Então, assim, né, após a separação, né, o que as pessoas vão fazer, né? Passaram, então, né, decidiu-se pela separação oficial, o que vai se fazer daqui para frente,
né? Então, assim, é necessário, né, como a Maldonado bem aponta na obra dela, que as pessoas tenham clareza, né, de que toda escolha ela tem perdas e ganhos, né? Isso em todos os aspectos, né, da nossa vida, né? Só que as pessoas nem sempre conseguem ter essa percepção, né? Então, assim, são vários os sentimentos, né, que emergem, né? São o que ela chama de sentimentos contraditórios, né? Nesse momento em que se oficializa a separação, né? Algumas pessoas têm aquela sensação de alívio, né? Como se tivesse tirado um peso, né, das costas, né? Que também pode vir acompanhado de culpa. As pessoas, né, pessoas nesse momento da separação, elas preferem negar, né, o que está acontecendo, né, e muitas vezes nem conseguem refletir e pensar no que aconteceu como forma, né, de projetar o seu futuro. Outras pessoas se mantêm mais isoladas, né, então elas ficam com aqueles sentimentos, né, aquelas vivências de altos e baixos, né, mas quando a separação tem como consequência a questão, né, da queda do padrão, né, financeiro, né, os impactos acabam sendo maiores, né? Então se por um lado as pessoas, né, de repente a mulher pode ter aquele sentimento de alívio, né, de ter saído de uma relação, muitas vezes, né, uma relação desgastante, né, uma relação que já, né, há muito tempo, né, não fazia sentido, e ao contrário, trazia prejuízos. Quando se pensa nessa questão financeira, isso vai ter bastante impacto, sobretudo para as mulheres, né? Tendo partido dela ou não a iniciativa da separação, né? Aí algumas mulheres, por isso que algumas mulheres acabam mesmo, né, desenvolvendo um quadro mais depressivo. Algumas mulheres, né, acabam, né, quando ficam com as crianças, né, às vezes acabam até perdendo a paciência, né, como a Maldonado aponta, não conseguem se organizar. E aí, muitas vezes, nesses momentos em que aquele amor que se tinha, né, até então e que foi o motivo do casamento, pode vir até a se transformar em ódio, né? E aí, um exemplo, né, de um filme bastante interessante que retrata bem essa questão, né, do amor que se transforma em ódio, é o filme com o Michael Douglas e a Kathleen Turner, né, que é o filme A Guerra dos Roses, né? Esse filme ele exemplifica bem esse momento, né? Para quem tiver a oportunidade de ver, eu faço a sugestão, né? Por quê, né? Nesse momento em que amor e ódio, né, acabam ressurgindo aí né, nesse processo de separação, ele tem muito a ver também com a questão, né, da dificuldade de diálogo, né, do casal, e que agora se torna, né, esse casal. E essa dificuldade de diálogo, ela é bastante complexa, né? Sobretudo quando se pensa na questão, né, da relação com os filhos, né? Porque de todo esse processo que tem sido, né, que ela vai trazendo durante, né, todo o livro dela, falando, né, desse processo da crise, da separação, os filhos o tempo todo eles estão envolvidos, né, nesse conflito, né? Muitas vezes os casais acham que não, que as crianças não percebem, que os adolescentes não percebem, mas isso não é verdade. Então, se um casal durante o casamento já tinha uma dificuldade de relação, né, uma dificuldade de comunicação, de diálogo, é muito possível que isso seja carregado para pós-separação, e vai dificultar de forma bastante drástica, né, todas as decisões que vierem a ser tomadas com relação aos filhos, né, crianças e adolescentes, né. E aí, ainda, né, nesse, né, processo, né, da separação oficial, a Maldonado aponta também a questão, né, que a gente já discutiu anteriormente, né, na aula, que é a questão do estigma
da separação, né? Então, assim, há décadas atrás, as mulheres, né, que eram separadas, né, elas eram vistas de uma forma mais pejorativa, vamos dizer assim, né, pela sociedade, né, era um olhar, né, aquele estigma da mulher separada mesmo, né, que é o que ela coloca aqui. Hoje ainda existe, né, embora a separação ela aconteça de forma bastante frequente, ainda assim se tem um olhar, né, estigmatizante sobre as mulheres que se separam, né. Muitas vezes, né, e isso apareceu em vários relatos, né, que a Maldonado trouxe na obra dela. As mulheres, elas se sentem, né, com a separação sem referência, né, porque se antes, né, ela era mulher, né, casada com fulano de tal, né, com a separação ela não vai mais ter essa referência, né, porque a sociedade, de uma forma ou de outra, acaba tendo esse olhar, né, e muitas relatam, inclusive, que têm até medo, né, de saírem sozinhas em público, né, porque para algumas pessoas, né, mulheres separadas sozinhas, né, publicamente é como se fossem caçadoras de homens, né? Ela até relata, né, lá no livro dela como as mulheres se sentem, né? Então, para as mulheres, né, se adaptarem a essa nova realidade, ainda tem um peso bastante grande nos dias de hoje, né? E aí, independente do espaço, né, onde o assistente social estiver trabalhando, né, como já tinha abordado anteriormente, né, seja na saúde, né, no sócio-jurídico, na assistência social, essas demandas que vêm para as pessoas que estão se separando e que chegam até nós enquanto assistentes sociais, é necessário que nós tenhamos um olhar cuidadoso sobre todos esses aspectos, né, para que a gente consiga assim, até orientar essas pessoas, né. Claro que muitas questões de ordem jurídica, obviamente, não são nossas, mas a demanda que chega para a gente, né, é interessante que nós não tenhamos aí um olhar né, conservador, né, um olhar que estigmatiza, não partir, né, das nossas concepções pessoais, né, como parâmetro, né, para as pessoas, né, com as quais a gente está atendendo. Isso é de extrema importância, né? Mas assim, dando sequência então à questão, né, do pós-separação, um outro aspecto bastante presente no relato das pessoas tem a ver com a questão da divisão de bens, né? Isso, né, segundo a Maldonado, mobiliza bastante carga emocional, né, por parte dessas pessoas, né? Por quê? Porque é o momento em que vai se sobressair o lado mesquinho de cada um, né? Parece até cruel falar dessa forma, mas é nesse momento onde as pessoas, né, muitas vezes dão valor a pequenos detalhes que, enquanto eles estavam juntos, né, às vezes até um objeto que ficou ali durante anos e anos, enquanto eles estavam juntos, mas quando se separa, né, isso ganha uma outra tonicidade. Em varas de família é bastante comum, né, aparecer nos relatos das pessoas essa questão das divisões de bens, né? As pessoas querem dividir os bens, partilhar exatamente meio a meio para cada um, ou às vezes, né, objetos, pertences que nem teriam condições, né, de serem partilhados, mas que pode ter um valor sentimental para um, né, a outra pessoa também quer fazer uso desse objeto, e isso acaba trazendo bastante conflito e sentimento de revolta, né, nas pessoas, né. Então, assim, é aquele sentimento que se tem, né, de querer tirar tudo do outro, né, sobretudo para aquele que foi deixado, né, e as pessoas, elas não percebem
muitas vezes as atitudes infantis, né, que elas estão tendo durante né, esse processo de separação que já é tão desgastante, né, e muitas vezes, né, a questão da partilha de bens acaba até ganhando mais notoriedade do que a própria questão dos filhos, né, da questão da guarda, né, de quem vai ficar com os filhos, né, vai ser guarda unilateral, vai ser guarda compartilhada, né, pensar na questão da convivência familiar, né, dos filhos, né, com ambos os pais. Muitas vezes isso acaba se perdendo. Por quê? Porque as pessoas estão muitas vezes consciente ou inconsciente mais preocupadas com a vingança e com a partilha de bens do que com esses outros aspectos que são mais importantes, né? Então, essa coisa do tirar tudo um do outro acaba ganhando muito destaque. Muitas vezes, então, o homem acaba vendo a mulher como usurpadora e a mulher vê o homem como avarento, né? E aí, curiosamente, né, as pessoas que viveram, né, por tantos anos juntas, sabendo inclusive, né, das condições financeiras um do outro, muitas vezes nesses momentos, né, de brigas e de conflitos, né, pela disputa de bens, elas não percebem que estão exigindo, né, seja o homem ou a mulher, um padrão que o outro não tem, que já não tinha condição de oferecer durante o casamento e muito menos vai ter com a separação, né? E muitas vezes também as pessoas nem percebem que tudo aquilo que foi construído, né, na verdade foi construído conjuntamente, né? Independente se um trabalhava fora e o outro ficou em casa, mas aquilo foi uma conquista do casal, né? E nesses momentos as pessoas perdem as estribeiras, né? E acaba deixando de lado, né, tudo aquilo que foi bom, né? Como já tinha apontado anteriormente, as pessoas acabam focando só no lado negativo e não percebem as coisas boas que foram construídas durante a relação. E aí muitas vezes é nesse processo, né, de divisão de bens, depois que tá toda essa briga pela questão de bens e que nem se pensava na guarda, que as pessoas acabam a pensar na guarda, né, na guarda e na regulamentação de visitas. E prosseguindo aí nessa intenção de tirar tudo, né, um do outro, muitas vezes, né, a disputa de guarda, ou seja, ter a guarda dos filhos, pode também significar isso, né, tirar tudo do outro. Então, onde as crianças acabam sendo envolvidas, né, formação de alianças, né, os pais, né, fazem promessas aos filhos, né, olha, se você ficar com o papai, ou a mulher, né, o homem falar, se você ficar comigo eu vou te dar presentes, eu vou comprar aquele tênis que você gosta. E as crianças, né, acabam sendo levadas e envolvidas neste conflito, né? As pessoas não percebem o quanto de impacto negativo isso vai ter, envolver os filhos no conflito vai prejudicar as crianças, né? Então, além de tudo isso, né, todos esses impactos, ainda tem a presença, né, da família e dos amigos, né, no entorno, né, desse casal, né? Então, para aqueles familiares e amigos que antes da separação estavam concordando, né, apoiando a separação, então esses são aqueles que vão, né, continuar apoiando. Para aqueles que eram contra, né, muitas vezes já declaram que não vão apoiar, que não vão, que não tem intenção nenhuma de apoiar, e é onde as pessoas acabam muitas vezes, né, ficando sem amparo e sem apoio. No próximo bloco daremos sequência. Retomando então, né, o último bloco, né, onde a gente vai estamos discutindo o casamento de separação, né, da Maldonado, né. No bloco anterior eu finalizei falando da questão das influências de amigos, né, e familiares, né, nessa separação oficial, né, onde aqueles que anteriormente declaravam apoio, né, ao casal, né, seja
parentes ou amigos permanecem, né, o apoio pós-separação, e aqueles que eram contrários à separação tendem a se afastar, né? E não raramente, né, inclusive alguns familiares, né, que já apimentavam a separação, acaba inclusive por influenciar os filhos, né, desse casal. Então, se os filhos que já estão atravessando por essa separação com muita dificuldade, têm influências dos pais e de familiares, acabam deixando as crianças ainda mais tensas, né? Então, assim, para a mulher, né, que fica com a guarda dos filhos e volta para a casa dos pais, por exemplo, né, nessa condição de dependência, acaba sendo uma situação bastante complicada, né, pelas cobranças que vai ter, né, dessa família que acaba vigiando, a questão da influência dos filhos também, né, dessa família sobre os filhos. Então, é algo que traz bastante dificuldade para essas mulheres enfrentarem os desafios e dificulta, sobretudo, a possibilidade de uma independência, né? Para o homem também, né? Muitas vezes o homem também volta para a casa dos pais, né? Eles não têm alternativa e também essas influências acabam pesando bastante, né? Mas e os filhos, né? Como que eles se sentem com todo esse processo, né, de divórcio e lidando também com os conflitos dos pais, né, com essa formação de alianças para os filhos, né, esse processo muitas vezes acabam rebatendo na questão do comportamento, o baixo rendimento escolar, a questão da somatização de doenças também, que já tinha sido abordado anteriormente, né? Outras crianças, no entanto, acabam até tomando dores dos pais, né? Ou apaziguam os conflitos, né? Independente disso, né? Mesmo que a criança parte para a defesa de um dos pais, isso também não é nada saudável. Os pais muitas vezes acham, né, que aquele meu filho está me defendendo, utilizam isso até como álibi, mas eles não estão cientes do quanto que isso é prejudicial para os filhos, né, essa formação de alianças, né? E aí é nesse momento que os pais deveriam tomar uma outra atitude, né? Ou seja, afastar os filhos deste conflito, né? A questão, né? Uma outra questão que ela também traz com bastante propriedade, que ela aborda, né? Que isso também surgiu bastante no relato, né? Das pessoas, quando essas pessoas que estão se separando optam por uma nova relação. Quer dizer, no meio de todos esses conflitos, né, das crianças, né, muitas vezes formando aliança com um ou com o outro, a família, a cobrança, a questão do estigma, né, de ser filho separado, né, ou também da mulher separada, quando as pessoas, né, seja o homem ou seja a mulher, opta por uma nova relação, isso é algo que tem que ser bastante sopesado. Não significa que as pessoas não tenham que ter uma nova relação, não é isso que a Maldonado está trazendo em questão, ela não cai em julgamento, né, e nem devemos também. A questão é qual o momento de se investir numa nova relação, principalmente quando as pessoas optam, né, também por ter filhos, né? Quer dizer, além, né, às vezes tem os meus, né, o que ela fala aqui, os meus, os seus, né, e os nossos, né? Para a criança cujos pais estão se separando, isso é algo que tem bastante impacto, né? Principalmente quando as crianças, né, os adolescentes, após a separação, não tem mais a mesma convivência, seja com o pai ou seja com a mãe, né? E aí, diante dessa diminuição de convivência, a chegada de mais uma criança pode significar mesmo, né, para essa criança, a perda do espaço, né, dela não ter mais atenção, não ter mais o acolhimento, né? Muitas crianças acabam tendo alguns comportamentos, né, da questão de pequenos roubos, né, nesse processo, né, como forma de chamar a atenção, né, a questão, né, do comportamento na escola é algo que tem bastante impacto e os pais, nesse sentido, devem estar
bastante atentos, né? Então, diante de tudo isso, né, é um passo, né, para que aquele que se sente, né, aquele pai ou mãe que se sentiu abandonado, forme aliança com os filhos, né? E isso é algo bastante prejudicial, né? Então, esse espaço, né, de formação de alianças acaba sendo um espaço, né, que propicia a questão da alienação parental, né? Esse livro, né, que é de 2009, né, que é o que a gente está aqui estudando, a Maldonado ela faz menção à síndrome da alienação parental, né? No entanto, esse livro, né, sendo de 2010, ele aborda a questão da alienação parental, né, de uma forma distinta, né, do que hoje, né, na realidade brasileira a gente tem discutido a questão da alienação parental, né? Então, temos a lei, né, que fala da alienação parental, e ela não fala de síndrome de alienação parental. Esse termo síndrome foi um termo que foi cunhado pelo psiquiatra norte-americano Richard Gardner, né, na década de 1980, e ele foi importado, né, para a realidade brasileira, mas nós temos a lei, né, 2318, né, de 2010, que é a lei da alienação parental, e que fala de atos de alienação parental, né? Este tema, inclusive, né, da alienação parental foi um tema que eu pesquisei na minha tese de doutorado, né, que eu defendi no ano de 2016, né, e onde eu vou trazer esses aspectos, né, como que se deu, né, a construção da lei da alienação parental, qual que é o olhar, né, dos profissionais da alienação parental. Então, nesse sentido, a alienação parental sendo a influência, né, de um pai ou de uma mãe ou de um outro familiar para que a criança rejeite ao outro genitor, é algo que as pessoas devem estar bastante atentas, né, os pais, mas nos momentos de conflito eles muitas vezes nem percebem, né? Então eu penso também que é um olhar bastante cuidadoso que nós enquanto profissionais devemos ter com relação a essa questão da alienação parental, né? Até para que nós não classifiquemos tudo como sendo alienação parental, né? Eu acho que é assim, ter esse olhar atento, compreender como que se dão as relações familiares, né? Até para entender e verificar se é possível ou não mencionar, né, afirmar que um pai ou uma mãe está alienando o seu filho, né? Até em função de todas essas questões que acontecem no processo de separação, como a Maldonado bem aponta no livro dela. Independente disso, as crianças devem ser poupadas, né, do conflito, né? Elas não devem ficar na linha de fogo, né, no meio desse conflito. Pais conscientes, né, esclarecidos, independente dos motivos da separação, independente de quem partiu a iniciativa da separação, eles devem estar atentos, né, a esses aspectos, né? Então, assim, se aquele pai, durante o casamento, ou mãe que esteja, já tinha uma tendência mais, né, de não exercer, né, a paternidade de uma forma mais efetiva, é muito provável que com a separação isso se persista. No entanto, não significa que ele pode, né, dar um outro rumo, né, ao exercício, né, de responsabilidade parental, né? E após a separação, e nesse sentido, poupar os filhos é fundamental. Uma outra questão, né, que a Maldonado aponta, no caso das mulheres, né, de quem fica com a guarda dos filhos, né, ela, no entender dela, o ideal seria que as pessoas exercessem a guarda compartilhada, né, porque, né, para a Maldonado, a guarda unilateral, inclusive, propicia, né, esse espaço para que se desenvolva, né,
esse quadro, né, de alianças, né, de formação de alianças e de alienação parental, né? Mas, independente disso, né, acho que é importante também, nós enquanto profissionais, quando se pensa nessa questão da guarda, né, guarda, seja ela unilateral ou compartilhada, a gente tenha bastante clareza, né, conhecer a realidade dessas pessoas, a realidade das crianças, as rotinas, né, que essas crianças já tinham antes da separação, como que ficou após a separação, até para que no momento, né, de uma perícia, né, a gente tenha bastante clareza e possa opinar, né, ter uma opinião técnica que de fato atenda aos interesses das crianças e dos adolescentes, independente da modalidade de guarda, né, porque o importante também é a questão da convivência familiar. Né? E a convivência familiar, ela está, né, ou seja, aquela responsabilidade que os pais têm de promover a convivência familiar com os filhos, né, daquele que tem a guarda, conviver, né, propiciar para que conviva com quem não tem a guarda, ou mesmo que a guarda seja unilateral. A questão da convivência familiar saudável está muito mais ligada, né, às responsabilidades e clareza dos pais em relação às necessidades dos filhos, né, do que necessariamente pela questão, né, de ser a guarda unilateral ou não, né. O importante é isso, é os pais terem a clareza, né, das responsabilidades sobre os filhos, né. Isso porque, muitas vezes durante a separação, sobretudo, né, para aquele pai ou mãe que vai, né, investir no novo relacionamento, é fato, né, que essa convivência familiar com o filho vai ter mudanças significativas, sim. E pode, inclusive, significar a diminuição do tempo de convivência, né. E aí é o que a Maldonado até chama a atenção, né, a síndrome do pai encantado, que na verdade também, né, poderia ser a síndrome da mãe encantada, né, ou seja, aquele pai ou mãe que convive com a criança apenas de final de semana, não participa ativamente da vida do filho durante os outros dias, e o que sobra apenas um momento de lazer, né. E para aquele pai ou mãe que fica, né, com a criança mais tempo, que está ali no dia a dia, acaba ficando, entre aspas, né, aquele papel de ser o chato ou a chata, né, de pegar no pé. Então, assim, é importante que ambos os pais, né, tenham uma participação mais ativa na vida dos filhos, que tome, né, participe das decisões relativas à escola, né, à saúde, porque isso, de uma forma ou de outra, tende, né, a diminuir as disputas e também faz com que as crianças se sintam, né, valorizadas e amadas pelos pais, independente deles estarem juntos ou separados, né. Acho que isso é bastante importante, né. Aí ela também fala da questão, né, do pai ou da mãe fantasma, né, que é aquele que vai de tempos em tempos conviver com o filho, né, isso causa bastante angústia, né, para as crianças, né, saber que não saber quando que o pai vem, né, às vezes o pai fala que vai vir, né, ou a mãe não vem, e nesse sentido, né, ela até aponta também que as visitas livres, né, ou seja, a visita a depender da disponibilidade, né, ou interesse, seja do pai ou seja do filho, é algo também que tem que ser bastante avaliado, né? Porque dependendo da idade das crianças, principalmente as crianças mais pequenas, né? Essa forma de visitação não é a mais ideal, né? Ao final de tudo, né, o que ela vai apontando bastante, nas separações, né, em que os pais não conseguem estabelecer, né, um mínimo de diálogo e que priorizem as necessidades dos filhos, isso vai trazer bastante impacto para a vida das crianças e, no final de tudo, em meio a conflitos, brigas, né, disputas por bens, divisão de bens, os maiores prejudicados são as crianças, né?
já caminhando pro final da obra, né, a Maldonado, ela vai trazendo alguns aspectos bastante interessantes, né, sobre as pessoas, né, que vão buscar, né, refazer a sua vida pessoal e conjugal, né. Então, assim, existe um tempo hábil para a pessoa retomar a sua vida, né, para aquelas que ainda não retomaram, né. Ela fala que, né, na verdade, essa questão de tempo não existe, cada um constrói o seu tempo, né. O que as pessoas têm que avaliar, como já foi abordado anteriormente, é se ela está preparada para enfrentar os desafios, né, que lugar que esse filho, né, vai continuar ocupando o lugar de prioridade na vida, né, caso a pessoa se envolva num outro relacionamento. Então, são essas questões que na verdade, é cada um que vai ter a condição de poder avaliar melhor, né? Especialmente as pessoas que têm, né, maior responsabilidade, compromisso e consciência, né, com relação, né, às responsabilidades com os filhos, né? Então, assim, toda grande mudança, né, para as pessoas, né, as tomadas de decisões na vida das pessoas tem muito a ver com as influências, né, como ela já tinha falado anteriormente, que a pessoa, né, teve ao longo da vida, a questão da influência da família, da escola, da religião, né, e muitas vezes as pessoas são influenciadas e educadas, né, com muitas questões do senso comum, ou seja, que o homem não presta, né, que mulher sem homem não é ninguém. E isso faz com que as pessoas revejam, né, aí a decisão se vai ou não investir no outro relacionamento, né. Outras pessoas, no entanto, acabam querendo, né, retomar o tempo perdido, né. Ela até coloca, né, que algumas praticamente voltam à adolescência fazendo escolhas imaturas e muitas vezes com o risco de novamente buscar relacionamentos dos quais elas fugiram, né, de certa forma, né. Então isso é um risco bastante grande. Então é necessário que as pessoas se reorganizem, descobrem novos prazeres, cada uma vai poder avaliar o seu tempo, né, a depender, né, das circunstâncias em que teve a separação, né, dos valores pessoais, né, que cada um tem influência, né, como ela mesma colocou. Então é o momento das pessoas reverem mitos, buscarem a paz interior, enfim, né, desconstruir, né, muitas vezes pensamentos tradicionais e descobrir novas experiências, né. Então, muitas vezes nesse processo, né, de redescoberta, vai se tornar um desafio, né, para as pessoas. Aí vem novamente a questão do fator financeiro, né, onde as pessoas vão ter que buscar novas perspectivas, né, um trabalho, especialmente no caso das mulheres, né, onde as pessoas também reconstroem, né, a sua própria identidade de casado a separado, né, da esposa submissa à mulher independente, né? Mas se as pessoas voltam, né, para casa, né, de familiares ou de pais, essa independência, né, acaba sendo comprometida. Então, assim, o que ela aponta como preciso, né, para as pessoas refazerem a sua vida pessoal? Concentrar-se em si própria, saber de fato o que quer, né, fugir de padrões também. Às vezes, né, a reconstrução, né, dessa fase, né, da separação pode ser significativa, né, com a descoberta, né, e de perspectiva de um novo relacionamento, mas também é interessante que ela cita, né, que algumas pessoas com as quais ela conviveu aí durante a pesquisa dela, trouxeram até a perspectiva de retomar o relacionamento, né? Ou seja, aquelas pessoas que muitas vezes passaram por todo esse quadro de separação, né? E muitas vezes até conflituoso, né? Como ela foi apontando aqui na obra dela, algumas pessoas redescobrem o amor com aquele antigo parceiro, né? Com aquele ex-marido ou com a ex-esposa. E nesse momento, se as pessoas estiverem mais amadurecidas,
e carregando todas essas experiências, mas vendo uma outra expectativa, né? Ou seja, não como algo negativo, mas como positivo, muitas vezes é possível que essas pessoas consigam retomar o casamento, até se casam, né, formalmente, novamente, mas conseguem estabelecer uma relação sadia e saudável até em função da experiência anterior, né? Quando não, né, o que ela aponta, né, descobrir um novo amor, né, e também a maturidade faz com que as pessoas tenham escolhas mais coerentes, né, e que estejam próximas, né, prontas para enfrentar os desafios que vêm, né, com a construção, né, de um novo relacionamento e onde haja, né, companheirismo e reciprocidade. Então, eu finalizo, né, a discussão, né, da obra, né, da Maldonado. Espero que ela seja bastante proveitosa para vocês e agradeço a atenção. Muito obrigada.